Olá, acadêmicos da Unopar, seja bem-vindo ao segundo e terceiro semestre de Pedagogia ou outras licenciaturas. O meu nome é Alzira Alves, eu sou coordenadora do Polo Unopar de Jacundá, e eu venho aqui para orientar os acadêmicos aqui do Polo em relação à construção do portfólio, tá? Da produção textual interdisciplinar em grupo. Então, vamos lá? Tirar algumas dúvidas, fazer algumas orientações. Eu sei que é muita atividade que está sendo realizada, é portfólio, é desafio nota máxima, é fora, engajamento no AVE, é prova, é muita coisa. Mas a produção textual é uma atividade, né, uma produção muito importante. Também vale nota, né, ela vale 2.000 pontos. Bom, então vamos lá para a orientação. Essa orientação aqui é para os acadêmicos que estão no segundo e terceiro semestre de licenciatura, bom? Pedagogia. Então, vamos lá, produção textual interdisciplinar em grupo, o PTG. Em grupo, se for semipresencial, se for 100% online, é individual. Então, vamos lá, conhecer qual é o tema, né, qual é a temática. Pessoal, quando se fala a atividade interdisciplinar, é porque ela envolve várias disciplinas, é um conteúdo que envolve várias disciplinas, tá? Então, a disciplina que vai envolver o tema desse semestre dos alunos de pedagogia é a avaliação na educação, nós vamos ver aqui, é a avaliação, qual é a função da avaliação na educação, história da educação, qual é a importância do professor, do docente, é entender a história da educação, teorias e práticas do currículo, também o professor tem que ter conhecimento, sociologia da educação formal e não formal, práticas pedagógicas, gestão da sala de aula e didática. Então, são essas atividades aqui que vão estar envolvidas na construção do trabalho, no trabalho de vocês. Aqui tem as competências, né, do trabalho, né, que vocês vão desenvolver, correlacionar os conteúdos da disciplina integradoras do semestre para compreender as possíveis relações convencionadas entre educação e sociedade. Valorizar a prática do planejamento e execução referente à profissionalização daqueles que atuam no contexto escolar, no contexto escolar, articular variados aspectos da prática docente, tendo em vista a formação que atenda às necessidades contemporâneas. Essas são as competências e as habilidades, né? As habilidades que os alunos vão desenvolver construindo esse trabalho, produzindo esse trabalho. Ao concluir as etapas propostas nesse desafio, o acadêmico terá tido, né? O acadêmico terá tido a possibilidade de desenvolver as seguintes habilidades: possibilidade de familiarizar-se com a vivência concreta em instituições educativas, planejar as atividades integrando teoria e prática, olha só, teoria e prática, integrando o conteúdo da disciplina do semestre, que é o que foi falado, né? A questão da interdisciplinariedade. Analisar criticamente as relações estabelecidas entre a educação escolar e a formação do sujeito para atuar na sociedade, conhecer os elementos necessários para a construção de textos científicos, seguindo as normas da ABNT. Então, são essas aqui as habilidades que o acadêmico terá tido, né, a possibilidade aí de desenvolver. Então, aqui vem os objetivos de aprendizagem, objetivos da aprendizagem, a produção textual é um procedimento metodológico de ensino de aprendizagem que tem por objetivo promover o estudo dirigido à distância, por meio do trabalho em grupo, entender que as atividades planejadas durante a produção textual podem ser aplicadas no espaço educativo, é verdade, estimular no acadêmico o autoaprendizado, olha aqui um dos objetivos principais, estimular no acadêmico o autoaprendizado e a corresponsabilidade pelo aprendizado. Promover a aplicação da teoria com elemento essencial que auxilia na resolução de problemas práticos, que é isso que o trabalho vai requerer de vocês. Relacionar a teoria com a prática, tá? Então, um dos principais objetivos de aprendizagem desse trabalho é promover a aplicação da teoria com elementos essenciais que auxiliam na resolução de problemas práticos. Então, vamos lá, prezados alunos, seja bem-vindo a esse semestre, os alunos que estão cursando aí o segundo e terceiro semestre de licenciatura Unopar.
A proposta dessa produção textual interdisciplinar em grupo, se for semipresencial, e individual, se for 100% online, terá como tema a formação do professor frente às teorias e concepções pedagógicas contemporâneas. Olha só que relevante esse tema, né? Fala a formação do professor frente às teorias e concepções pedagógicas contemporâneas. Será que nossos professores realmente estão utilizando as concepções pedagógicas contemporâneas? É isso? A partir desse tema, objetivamos promover a reflexão sobre a necessidade de o professor conhecer e efetivar teorias que valorizam a formação do pensamento crítico a partir da participação ativa do aluno. Olha só aqui, que interessante quando fala aqui, olha, o professor, a necessidade de o professor conhecer e efetivar teorias que valorizam a formação do pensamento crítico a partir da participação ativa do aluno. Quando fala a partir da participação ativa do aluno, aqui fala que o aluno tem que ser participativo na construção do conhecimento dele. Ele tem que deixar de ser um aluno passivo para ele ser um aluno ativo na construção do conhecimento. Ativa do aluno no contexto da sala de aula. Todavia, é preciso considerar que os indivíduos não nascem educadores, é verdade, mas tornam-se na medida que se educam, também no contato com o outro, sendo este um processo permanente de apropriação, mediação, transformação do conhecimento e construção da identidade docente. É verdade, pessoal. O professor, ele se torna, como fala aqui, ele se torna à medida que se educam. Não é isso? O professor, ele está ali estudando, o professor, ele não pode parar, o professor tem que fazer a formação continuada, ele tem que estar sempre em processo de reciclagem, tá? O professor tem que estar estudando constantemente, o professor não pode parar no tempo. Então, é por isso que fala aqui, né, que também no contato com o outro, sendo que esse é um processo permanente de apropriação, mediação e transformação do conhecimento e construção da identidade docente. Para isso, faz-se necessário o professor reconhecer o fenômeno educativo como um processo relacional, contextual e intencional. Segundo o sacristão, a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera aprendizagem natural que se nutre dos materiais culturais que se rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem sentido e que leva consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdo e de caminhos. Enquanto educadores, é necessário termos conhecimento dos motivos pelos quais se ensina, dos fundamentos que dão sustentação à exigência que permeia a educação, das práticas que corroboram com a efetivação do processo de ensino e de aprendizagem. No atual contexto histórico, a contemporaneidade anuncia aos professores a urgência em reconsiderar os modelos didáticos e pedagógicos advindos de um contexto enciclopédico, cujo esgotamento se traduz no presente, nos desafios destinados ao ato de ensinar nos interesses e expectativa do aluno. Nota-se que o saber foi democratizado, sendo adquirido de diversas formas, o que requer mudança na atuação docente. É verdade. Tá? Frente a esse cenário, o professor é também considerado um aprendiz. Todo dia nós aprendemos, com certeza, e o professor ele tem que buscar essa formação constantemente, porque à frente à necessidade de adaptar suas práticas de forma que ele atenda aos alunos de geração, precisa estar sempre em processo de aprendizagem. Já pensou um professor, né, que foi formado há muito tempo atrás, por exemplo, 20 anos, 30 anos, e ele continua aplicando a mesma metodologia, ele continua da mesma forma que ele aprendeu. O professor ele tem que atender a geração atual dele, ele tem que estar ali se atualizando das concepções pedagógicas, da didática, da metodologia. Então, o professor diz aqui, frente a este cenário, o professor é também considerado um aprendiz,
porque à frente a necessidade de adaptar suas práticas, de forma que ele atenda os alunos dessa geração. Então, o professor, ele tem que sempre estar atualizado, o professor, ele tem que fazer formação continuada, o professor tem que se pós-graduar, o professor tem que fazer cursos de reciclagem, precisa estar sempre em processo de aprendizagem. Nós, professores, temos que estar sempre em processo de aprendizagem. Nós não vamos atender o nosso alunado hoje como se atendia há 20 a 30 anos atrás, tá? O público é outro, o tempo é outro e o espaço é outro. E ainda cabe-lhe também ter um perfil transformador, olha só, cabe o professor ter um perfil transformador, crítico e emancipador. Aquele em que o planejamento objetiva a promoção de práticas que incentivem situações de aprendizagem. Nesta nova perspectiva educativa, a clássica postura passiva do aluno é minimizada, ou seja, o aluno ele tem que deixar de ser aluno passivo e para ser ativo, ele tem que participar da construção do conhecimento dele. Minimizada para quem sabe um dia ser superada por uma atitude de participação e de corresponsabilidade na construção, olha só, na construção e ampliação do próprio conhecimento. Tá? Então, nessa nova perspectiva educativa, a clássica postura do aluno passivo, aquele aluno que só recebia as informações, o professor era detentor do conhecimento, é minimizada para, quem sabe, um dia ser superada por uma atitude de participação, de corresponsabilidade na construção e ampliação do próprio conhecimento, sempre com a mediação docente. Quando pensamos na formação docente, é preciso entender que ela se dá no contexto da formação inicial. Olha só, primeiro nós temos a formação inicial. A formação inicial é essa que vocês estão fazendo agora, vocês estão fazendo pedagogia. É a primeira formação inicial. Quando vocês terminarem a pedagogia, vocês vão para onde? Vocês vão fazer pós, vocês vão fazer um mestrado, vocês vão fazer um doutorado, vocês vão fazer outro curso, vocês vão estar sempre se reciclando. Então, a formação inicial é essa agora que vocês estão fazendo, que é a pedagogia, que é a formação inicial para vocês, né, estar licenciado, para vocês poderem atuar como professores, diretores e coordenadores. Mas tem continuidade ao longo do trabalho, é isso, tá bom? A formação inicial, mas tem continuidade ao longo do trabalho, sendo esta nomeada de formação continuada, que é o que eu acabei de falar. O professor, ele tem a formação inicial e ele vai ter a formação continuada, que são as pós-graduações. Então, assim, quando vocês terminarem o curso aqui de pedagogia de vocês, partir para a pós-graduação. Terminou pós-graduação, terminou a especialização, faz um mestrado, faz um doutorado, tá bom? Então, é aí a formação continuada. Ela se dá mediante os desafios que surgem no dia a dia, pessoal, e é verdade. Eu sou professora, quando eu iniciei a minha docência, eu comecei a dar aula numa turma de 5º ano, com 38 alunos. Olha só, foi um desafio para mim. Muita teoria, mas quando fui para a prática, totalmente, né, diferente das teorias. Eu, como professora, eu senti a necessidade de buscar formação continuada. O que eu fiz? Eu tinha aluno, público-alvo da educação especial, não sabia lidar com aquela situação, então eu fiz o quê? Eu fiz uma pós em educação especial inclusiva. Eu tinha alunos com dificuldade e transtorno de aprendizagem, eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu fiz o quê? Psicopedagogia. Eu tinha outros problemas na minha sala, eu queria entender o porquê, eu fiz neuropsicopedagogia. Veio a pandemia e a tecnologia, então eu fiz uma pós em educação e gestão para educação 4.0, docência e gestão para educação 4.0. Então, aqui, ó, ela se dá mediante os desafios que surgem no dia da sala de aula. Então, esses desafios, eles foram surgindo na minha sala de aula, então eu, como professora, eu senti a necessidade de buscar o conhecimento para melhorar, né, a minha aula, para melhorar a minha docência, para melhorar a minha gestão de sala de aula, para eu poder entender e lidar com aquela situação. Então, eu procurei conhecimento, eu encontrei os desafios e eu fui atrás de conhecimento para poder sanar, para poder melhorar
na sala de aula, a minha prática de sala de aula, a gestão da sala de aula, para eu aprender a lidar com o público-alvo da educação especial. Então, eu busquei conhecimento. Eu fiz formação continuada, porque só aquela formação inicial que eu tinha não era suficiente. Então, eu procurei. Outra coisa que eu procurei também, dialogar com os colegas que já estavam lá há 10, 15 anos. Então, eu procurei. E o que vocês fazem? Qual é a prática? Como é que você... Então, eu comecei a observar meus colegas para melhorar meu trabalho dentro de sala de aula, tá bom? Então, ela se dá mediante os desafios que surgem no dia a dia da sala de aula. Momento em que o professor percebe a necessidade de adquirir outros saberes, foi isso que eu fiz. Eu senti a necessidade de adquirir outros saberes para melhorar o meu trabalho em sala de aula. Dessa maneira, a trajetória docente é um constante processo de apropriação de conhecimento e oportunizar o entendimento do cotidiano da escola e ampliação do conhecimento do estudante. Tá? A partir do que foi exposto, prossiga para a leitura e interpretação da situação geradora de aprendizagem. Pessoal, então vocês perceberam aí nessa contextualização, falou da importância da formação do professor, falou da importância da formação continuada para o professor. Não adianta o professor, um professor está trabalhando com técnicas tradicionais, com metodologias tradicionais, com concepções pedagógicas tradicionais, se o nosso público é outro. O nosso público mudou, o tempo e o espaço mudou. Tá? Então, o professor ele tem que se qualificar, o professor ele tem que buscar informações, o professor tem que fazer formações, ele tem que trocar experiência com outros professores que já estão ali, nas horas de atividade, nas formações pedagógicas, nas jornadas pedagógicas. Então, o professor ele tem que se reciclar. Tá? O professor não pode ser um professor trabalhar com a mesma metodologia, a mesma didática, tradicionais, não adianta, não vai haver aprendizado. Então, o professor ele tem que rever suas concepções pedagógicas. Então, vamos lá. Situação geradora de aprendizagem. Para refletir sobre a temática em questão, tome como exemplo o caso que apresentaremos a seguir, tá bom? Olha só. Para refletir sobre a temática em questão, tome como exemplo o caso que apresentaremos a seguir. Vera, uma pedagoga formada há quase 20 anos. Olha só, Vera é uma pedagoga formada há quase 20 anos. Está iniciando uma nova fase de sua vida, aliada a grandes desafios que estão por vir. Ela foi recém-contratada e renomeada na rede de escolas que se instalou em sua cidade e atende alunos da educação infantil, dos anos iniciais e do ensino fundamental. Com estrutura bastante ampla, sala de aula diversa, laboratório, biblioteca, sala de leitura, essa rede de escolas é conhecida por possuir uma proposta inovadora. Olha só, pois consta no seu projeto político-pedagógico a relevância de superar a proposta de ensino embasada na teoria tradicional. Muito importante, olha só, a escola, ela diz que é importante, né, ela fala que é relevante superar a proposta de ensino embasada na teoria tradicional, ou seja, ela fala, olha, aqui nós não trabalhamos com teoria, com métodos tradicionais, por uma que possibilite a formação de sujeitos críticos e atuantes no contexto social. Olha só, então essa escola, ela quer formar sujeitos críticos e atuantes no contexto social, em que se insere. Essa situação de ensino também considera relevante o trabalho com projetos, sendo os professores orientados a desenvolver essa prática desde os primeiros anos da educação infantil, entendendo-se aos anos seguintes. Logo no primeiro dia de trabalho, Vera, nessa instituição, a coordenadora pedagógica Regina fez uma reunião com todos os professores para estruturar o plano de trabalho daquele ano letivo. Neste momento, Vera se deparou com seu primeiro grande desafio, olha só. Vera se deparou com seu primeiro grande desafio, pois com sua formação ocorreu em um período em que pouco se discutia a respeito da formação de sujeitos críticos, formas variadas de se trabalhar em sala de aula, para superar a prática pedagógica tradicional. Vera sentiu-se apavorada, olha só, Vera foi
numa época que não se formava um sujeito crítico. Vera sentiu-se apavorada, afinal, não tinha conhecimento ou experiência com o que estava proposto nessa escola. Para ela, a estratégia de ensino e de aprendizagem mais adequada consistia em considerar as disciplinas devidamente separadas, cada qual com seu professor, e sem a necessidade de estabelecer uma relação entre elas. Sua concepção de ensino está embasada na necessidade de o professor repetir várias vezes um determinado conteúdo, porque assim o aluno memoriza. Olha só, pessoal, aqui, metodologia tradicional, né? Porque assim o aluno memoriza e aprende. Avaliar, então, é reconhecida como uma prática que se dá ao final do bimestre, para saber se o aluno tem a nota suficiente para ser aprovado. Olha só, aqui também fala aqui da avaliação, como esses alunos são avaliados, né? Aqui era a concepção dela, né? Que o aluno memorizava e a avaliação era só para reconhecida como uma prática que se dá ao final do bimestre para saber se o aluno tem a nota suficiente para aprovação, que é a classificatória. No entanto, ao conversar com os demais professores da escola sobre sua experiência, todos, inclusive a coordenadora pedagógica, mostraram simpáticos e compreenderam situação conflituosa de Vera. Frente a essa situação, prontificaram-se a auxiliá-la e situalizá-la neste novo cenário educativo. Olha só, vocês perceberam aqui, né, que Vera ainda estava lá nas concepções tradicionais de ensino. Então, ela veio para essa escola que trabalha aí com a construção, que o aluno era passivo, o aluno construía seu conhecimento. Então, aqui os professores, né, se colocaram no lugar, mostraram simpático e compreender a situação conflituosa de Vera, que tinha se formado há mais de 20 anos e trazia aquela velha concepções tradicionais de ensino. Prontificaram-se a auxiliá-la e situá-la neste novo cenário educativo. Tá bom? Então, vamos aqui para a situação geradora de aprendizagem, situação problema. A escola que Vera atua trabalha com a perspectiva de construção do conhecimento, olha só, onde o aluno é ativo no conhecimento, ele constrói o conhecimento, ele participa da construção do conhecimento dele. Então, a escola em que Vera atua trabalha com a perspectiva da construção do conhecimento pelo aluno, o aluno é ativo, isso significa que o professor não está no centro da dinâmica da sala de aula, mas atua com intervenções junto ao grupo de alunos, individualmente, sempre que necessário. Nessa escola, a coordenação realiza constantemente o acompanhamento do trabalho dos professores e, ao se deparar com a dificuldade de Vera e de outros professores que se adequar às teorias e concepções pedagógicas contemporâneas, a coordenadora pedagógica Regina propôs a realização de um grupo de estudo. Olha só, então, a Regina, né, que é a coordenadora da escola, ela percebeu que a diretora Vera e outros professores, eles precisavam se atualizar nas concepções pedagógicas contemporâneas. Então, a partir daí, ela propôs um grupo de estudo. O encontro foi agendado e na proposta de estudo foram contempladas reflexões que pudessem contribuir na resignificação da prática de cada professor. Olha só. Para isso, a coordenadora Regina elencou algumas temáticas, sendo elas escolhidas porque, ao estar em contato direto com os professores no dia a dia da escola, ela percebeu que faltava algum deles aprofundamento em tais aspectos, o que acaba por inferir na organização das práticas pedagógicas que deve atender ao contexto da contemporaneidade, tá? No que se refere à organização do grupo de estudo, considerando que a construção do conhecimento se dá na relação que estabelecemos com o outro, a proposta é que os professores discutam a respeito dos temas que a coordenadora selecionou. As temáticas são as seguintes. Bom, então, a Regina, que ela propôs um estudo e selecionou algumas temáticas, né, no contexto, para atender aí o contexto contemporâneo. É o que ela fala aqui, ó, tá? Olha,
a organização das práticas pedagógicas que deve atender ao contexto da contemporaneidade, tá bom? Então, vamos lá para as temáticas que foram escolhidas aí pela coordenadora Regina. A avaliação da aprendizagem, olha só. Apresentar pressupostos teóricos e práticos das concepções avaliativa, classificatória e a formativa, tá bom? Então, vocês vão ver aqui qual é a função da avaliação. A função dela é classificar ou a função dela é trabalhar com a avaliação formativa, que é aquela que trabalha durante todo o processo para ver se realmente está havendo aprendizagem, se o que está sendo trabalhado, se está alcançando os objetivos e as habilidades propostas, tá? Então, vocês vão se perguntar aqui, tá? Apresentar os pressupostos teóricos e práticos das concepções avaliativa, classificatória e formativa. Qual é a função da avaliação na sala de aula? É reprovar? Para que o professor conheça se realmente está sendo, os objetivos, as habilidades estão sendo alcançadas? Tá bom? Então, faça essa reflexão. A história da educação. Justificar a relevância de um professor conhecer como se deu a construção do percurso histórico da educação. Por que é importante o professor conhecer o processo histórico da educação, a construção do percurso histórico da educação? Então, vocês vão também fazer essa justificativa, tá? Vocês vão entender por que é importante nós, professores, entendermos essa construção, todo esse processo histórico, tá? Então, por que é relevante, por que é importante nós conhecermos? Currículo, outro tema muito importante. Descrever pressupostos teóricos e práticos, olha só, teóricos e práticos das teorias curriculares, não crítica ou tradicional, crítica e pós-crítica. Então, vocês vão descrever aqui os pressupostos teóricos e práticos dessas teorias. A não crítica ou tradicional é a mesma, e crítica e pós-crítica. Práticas pedagógicas, gestão da sala de aula. Também muito importante aqui, ó. Expor como a gestão da sala de aula, ou seja, as práticas de ensino podem oportunizar a melhoria da aprendizagem? Vocês vão fazer também uma reflexão. As práticas, a gestão da sala de aula, as práticas de ensino podem oportunizar a melhoria da aprendizagem? Então, faça uma reflexão também sobre essa temática. E vem aqui a didática. Comentar a respeito da atuação docente para o desenvolvimento das aprendizagens. Ó, comentar a respeito da atuação docente para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, vocês vão fazer uma reflexão dessas temáticas aqui, dessas 5 temáticas aqui. Todas essas temáticas, lembrando que elas estão todas, vocês estudaram elas no semestre, vocês estão estudando elas no semestre, tá bom? É avaliação, história da educação, currículo, prática pedagógica e gestão da sala de aula e didática. São disciplinas do semestre de vocês. Então, vocês viram o que é interdisciplinariedade? É quando eu pego um conteúdo e eu consigo envolver todos eles em um só conteúdo. É quando eu pego uma temática e consigo desenvolvê-la, tá? Interdisciplinariedade. Ela vai envolver todos os conteúdos, certo? Um assunto, um problema que eu vou resolver, né, com todas as disciplinas do curso. Pronto. Ao finalizar o grupo de estudo, a coordenadora Regina acredita que os professores, principalmente a Vera, olha só, você lembra da Vera, né? A diretora que se formou há mais de 20 anos e ainda tinha aquelas concepções tradicionais de ensino. Terão mais segurança ao propor práticas de ensino que atendam às propostas contemporâneas. Assim, eles terão fundamentos teóricos, olha só, eles terão fundamentos teóricos e práticos para estruturar o plano de trabalho do respectivo ano letivo, atendendo o que consta no projeto político-pedagógico da instituição. Dada a situação apresentada, agora é a vez de vocês. Vocês viram? Foi contextualizado, foi falado, né, das concepções, a importância da formação continuada para o professor, a importância das concepções contemporâneas para o momento atual, a importância, né, do professor sempre estar buscando se reciclar, buscar informações, ser gestor da sala de aula, ter conhecimento de currículo, ter conhecimento da avaliação, ter todo esse conhecimento para ele poder melhorar
né, o seu processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, para que o aluno venha deixar de ser um aluno passivo para ser um aluno ativo, que o aluno venha construir o seu conhecimento. Coloque-se no lugar dos professores, elabore um texto de acordo com as orientações contidas nessa situação-problema, viu? Olha a situação-problema. Contemplando as 5 temáticas, que é essa que foi acabado de falar aqui em cima, as 5 temáticas, que são essas aqui, tá bom? Avaliação da aprendizagem, história da educação, currículo escolar e práticas pedagógicas e didáticas. Então, faça aqui uma reflexão em cada tópico desse aqui, tá? Faça uma reflexão. Então, vocês vão construir esse trabalho, olha só, vão construir esse trabalho contemplando as 5 temáticas indicadas anteriormente, que fazem parte das discussões propostas para esse grupo de estudo. Orientações para a execução do trabalho. Após a análise da situação geradora de aprendizagem, que nós acabamos de ver, e da situação problema, o seu grupo de 2 a 7 participantes, se for semipresencial, se for 100% online individual, deverá embasar nos materiais das disciplinas e ainda nos baixos indicados, ou seja, ele fala que tem material que você pode ter, né, pegar aqui como embasamento teórico. Dê os textos já abaixo, está aqui o A, está aqui o B, a produção textual deve conter introdução, olha só, pessoal, bem importante aqui a questão da introdução. Neste tópico, vocês deverão fazer com até uma página, uma apresentação sobre o que será abordado no trabalho, expor os objetivos e a importância da realização. Vocês viram lá em cima os objetivos da aprendizagem, as habilidades que vocês vão desenvolver fazendo esse trabalho, produzindo esse trabalho? Então, veja lá em cima, tá? Veja lá quais são as habilidades, quais são os objetivos que vocês vão, quais são os objetivos da produção desse trabalho, quais são as habilidades que vocês vão desenvolver produzindo esse trabalho. Então, será expor os objetivos e a importância de sua realização. E o desenvolvimento, vocês deverão elaborar um texto entre 4 a 6 páginas, que contemple as exigências listadas na situação problema. Olha só, preste atenção. O desenvolvimento, vocês deverão elaborar um texto entre 4 a 6 páginas, que contemple as exigências listadas na situação problema. Olha só, voltando aqui novamente, avaliação da aprendizagem, apresentar os pressupostos teórico e prático das concepções avaliativa, classificatória e formativa, tá bom? Vocês vão falar qual é a importância, qual é a função da avaliação, e vocês vão falar um pouquinho da classificatória e da formativa. História da educação, qual é a relevância, qual é a importância do professor ter conhecimento, né, do processo histórico da educação, por que nós precisamos conhecer o processo histórico da educação. Currículo escolar, descrever o pressuposto teórico e prático das teorias curriculares, não crítica ou tradicional, que é a mesma coisa, crítica e pós-crítica. Então, vocês vão descrever aí, né, os pressupostos teóricos e práticos dessas teorias. Práticas pedagógicas, gestão da sala de aula, expor como gestão da sala de aula, ou seja, as práticas de ensino podem oportunizar a melhoria de aprendizagem. Então, vocês vão ver. Didática, comentar a respeito da atuação docente para o desenvolvimento das aprendizagens. E a conclusão, olha só, sintetização dos elementos discutidos em até uma página. Então, vocês vão sintetizar os elementos discutidos, manifestar o ponto de vista, a opinião do grupo sobre o assunto. Apresente também as contribuições que o trabalho trouxe para o aprendizado. O que esse trabalho ele trouxe como aprendizado para vocês? E as referências. Norma para elaboração da entrega da produção textual. Novamente, né, o trabalho será realizado em grupo de 2 a 7 pessoas, no máximo, se for semipresencial, se for 100% online individual. A formação dos grupos é de responsabilidade dos alunos, no entanto, solicitamos que siga as orientações do tutor presencial responsável por cadastrar os grupos no sistema. Importante, somente o líder do grupo conseguirá cadastrar o trabalho finalizando no sistema, o que deverá ser feito na parte específica, atividades interdisciplinares, obedecendo o prazo limite de postagem, conforme disposto no
cronograma do curso. Não existe prorrogação para postagem, tá bom? Pessoal, então é isso, viu? Essas informações aqui, vocês vão ler ela com bastante cuidado, em relação aqui para enviar suas normas para elaboração e entrega do trabalho textual. Veja que no ABA de vocês tem esse prazo de entrega, se for semipresencial é em grupo, de 2 a 7 pessoas, se for 100% online individual, veja o prazo, a pessoa que cadastra, o líder que cadastra o grupo é responsável pelo envio, tá bom? Então, bom trabalho, eu espero ter ajudado vocês na produção textual, tá bom? Boa sorte.